Graça e paz, amados, mais uma vez estamos de volta e agora com o tema Como ser cheio do Espírito Santo. Você sabe como ser cheio do Espírito Santo? Se ainda não sabe, fique aqui comigo porque no podcast de hoje nós vamos tratar deste assunto. Uma das maiores promessas das Escrituras Sagradas é a presença viva do Espírito Santo na vida do crente. O cristianismo não é apenas um sistema de regra ou de regras morais, não é apenas um sistema de regras filosóficas, religiosas, baseada na tradição humana. Não. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ou seja, o Evangelho é vida espiritual. É Deus vivendo no homem e conduzindo diariamente. Entretanto, muitos cristãos vivem uma fé cansada, seca, sem vigor espiritual. Frequentemente estão dentro das igrejas, frequentam cultos, conhecem versículos, participam até de atividades eclesiásticas religiosas, mas nunca experimentaram verdadeiramente a intimidade com Deus. Falta algum fogo espiritual. Falta discernimento, alegria, transformação interior. A Bíblia, ela mostra que existe uma diferença entre apenas ter o Espírito e ser cheio do Espírito Santo. Todo verdadeiro convertido, ele tem o Espírito Santo. Mas nem todos vivem continuamente sob sua plenitude e direção. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 5, versículo 18, ele diz assim: E não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Esse texto revela algo poderoso para as nossas vidas. Ser cheio do Espírito Santo não é uma opção para o crente. Não é uma opção para o cristão. É uma ordem divina. É uma ordem divina. Deus deseja que seus filhos sejam dominados, vivam dominados pela presença do Espírito Santo. E não pela carne, não pelo medo, não pelas paixões deste mundo. Mas, afinal, o que significa ser cheio do Espírito Santo? Como isso acontece? Quais são as evidências de que eu estou cheio do Espírito Santo? Quais as implicações essa plenitude traz para a vida cristã no dia a dia? Primeiramente, precisamos entender que antes de falarmos em plenitude, antes de falar sobre ser cheio do Espírito Santo, precisamos entender quem ele é. O Espírito Santo não é uma força mística, não é uma influência, não é uma energia espiritual ou uma emoção religiosa. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Ele é Deus. A Bíblia atribui ao Espírito Santo características pessoais. Por exemplo, a Bíblia diz que o Espírito Santo fala, que o Espírito Santo ensina, que ele consola, que ele converte,
que ele guia, que ele intercede e que ele pode ser entristecido. Ora, Jesus falou certa vez: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas. João capítulo 14, versículo 26. Então o que nós vemos é que o Espírito Santo ele atua na conversão do pecador, na santificação do pecador, auxiliando esse pecador no seu processo de santificação, na capacitação espiritual, na revelação das Escrituras e na transformação do caráter cristão. Sem o Espírito Santo, não existe vida espiritual verdadeira. Então, isso é um caso que nós precisamos nos alertar, nos prevenir e nos conscientizar. Mas o que é que significa ser cheio do Espírito Santo? Ser cheio do Espírito Santo significa viver sob sua influência, sob a sua direção e sob o seu domínio. Preste bem atenção. No texto de Efésios, capítulo 5, versículo 18, o apóstolo Paulo faz um contraste entre a embriaguez e a plenitude do Espírito. Assim como o álcool controla o comportamento de alguém embriagado, o Espírito Santo deve controlar a vida do cristão, encharcando da sua presença. Então, ser cheio do Espírito Santo, claro, não significa perder o controle da mente, não significa entrar em êxtase emocional, não significa demonstrar experiências exteriores exageradas, não significa produzir manifestações artificiais. Ser cheio do Espírito Santo significa permitir que Deus governe a sua vida, a nossa vida. E Ele vai governar o quê? Ele vai governar os nossos pensamentos, Ele vai governar as nossas emoções, vai governar os nossos desejos e vai governar as nossas decisões, as nossas palavras e, por fim, as nossas próprias atitudes. É uma vida rendida a Deus. Ser cheio do Espírito Santo é ter uma vida rendida a Deus. Qual a diferença entre habitação e plenitude? Sabemos que todo crente é habitado pelo Espírito Santo, mas nem todos têm a plenitude do Espírito Santo. Todo salvo possui o Espírito Santo habitando em si. Veja o que é que diz Paulo aos Romanos, no capítulo 8, versículo 9. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Preste bem atenção nisso. Porém, nem todos vivem cheios do Espírito Santo. A habitação é permanente. A plenitude, ela é contínua e variável. Então, veja só. Um cristão, ele pode entristecer a Cristo, entristecer ao Espírito. Ele pode resistir até por algum tempo o Espírito. Ele pode apagar o Espírito. Por isso Paulo ordena: enchei-vos do Espírito. No grego, a palavra enchei-vos traz a ideia de continuem sendo cheios continuamente. Veja, é
não é ter uma experiência isolada com o Espírito Santo, uma vez na vida e acabou. Não. É um estilo de vida. É viver continuamente sob o domínio desse Espírito. Então, para que haja esse domínio, tem que haver arrependimento. O pecado, ele bloqueia a sensibilidade espiritual da pessoa. E aí não existe plenitude sem o arrependimento sincero. Certo? Então, o Espírito Santo, quando o coração está dominado por ele não tem orgulho, o crente não tem aquela amargura, ele não tem aquela impureza, ele não combina com a mentira, com a rebeldia, com a hipocrisia. Então a comunhão com Deus, ele só nos fortalece. Por outro lado, se nós tivermos apenas a presença do Espírito, eu estou falando dos crentes, tiver só com a presença e a existência do Espírito, mas não tivermos a plenitude do Espírito, a nossa sensibilidade enfraquece, a comunhão com Deus enfraquece. E não temos aquela autoridade da palavra de Deus para falar das coisas de Deus. Porque a nossa fé, ela está pequena demais e precisa ser reforçada. Davi entendeu isso quando, após o seu pecado, ele se sentiu tão fraco que ele disse para Deus: não retires de mim o teu Espírito Santo, ou teu Santo Espírito. Salmo 51, 11. Ora, o arrependimento sincero é aquele que Davi diz aqui, que o coração compungido e contrito o Senhor não despreza. Porque um coração quebrantado, arrependido, ele quebra o orgulho, ele restaura a comunhão, ele traz sensibilidade espiritual. Muitos querem poder espiritual sem ter a santidade. Porém, Deus não unge carne rebelde. Não adianta. Então, a forma de nós buscarmos essa plenitude é utilizando uma arma poderosíssima, que é a oração. A oração pela busca da presença de Deus. A plenitude do Espírito está ligada intimamente a Deus. Jesus frequentemente se retirava para a oração. Os discípulos perseveravam em oração. A igreja primitiva buscava a Deus continuamente em oração. Em Atos 4, nós vemos que uma oração fervorosa, todos foram cheios do Espírito. Porque a oração, ela fortalece o Espírito. A oração, ela alinha o coração com Deus. A oração aumenta a nossa sensibilidade espiritual. A oração produz discernimento. E uma vida superficial de oração, ou seja, você só ora ao se alimentar, ou quando precisa, ou de vez em quando, ela vai gerar fraqueza espiritual. Por isso tem tanta gente fraca espiritualmente. Muitos querem experiências profundas com Deus, mas querem viver uma espiritualidade rasa, de ir à igreja, assistir o culto e volta para casa. Esse tipo de relacionamento com Deus não é aquilo que Deus espera de cada um de nós. Quem deseja ser cheio do Espírito precisa desenvolver uma vida devocional, uma meditação bíblica diária,
uma oração consistente e constante, uma dependência diária de Deus, aí sim, aí você vai sentir na sua própria vida a sensibilidade às coisas espirituais e à presença de Deus. E outra, quando você ora, você busca a presença de Deus, o próprio Espírito vai te encaminhar para uma outra fonte de poder preciosa, que é a palavra de Deus. Então não existe plenitude verdadeira sem a palavra de Deus, sem as Escrituras. Então o Espírito Santo, ele nunca age contra o que ele mesmo escreveu. Então, quanto mais o cristão lê a Bíblia, quanto mais o cristão medita nas Escrituras, pratica a verdade, obedece à palavra, mais espaço o Espírito Santo de Deus encontra para operar. Veja, observe a conexão. Efésios 5,18, enchei-vos do Espírito. Lá em Colossenses capítulo 3,16 diz, habite ricamente em vós a palavra de Deus. Os resultados são extremamente parecidos. Louvor, gratidão, sabedoria, transformação. Isso mostra que uma vida cheia da palavra tende a ser também uma vida cheia do Espírito. Ao orarmos e a lermos a palavra, consequentemente, o Espírito Santo nos leva a uma vida de santidade. A santidade, ela é muito antagonista com a cultura moderna. Porque a cultura moderna, ela rejeita a santidade. Muitos querem o evangelho sem renúncia. Muitos querem ter o Espírito Santo vivendo em pecado ou com pecado escondido. Veja, o Espírito Santo produz separação do pecado. Ser cheio do Espírito não é apenas sentir arrepios, não é apenas ter aqueles frenesi. Ser cheio do Espírito é viver a transformação moral, espiritual. Então a plenitude do Espírito ele vai afetar, podemos dizer assim, o seu caráter, vai afetar a sua linguagem, vai afetar os seus pensamentos, vai afetar a sua sexualidade, os seus relacionamentos e vai também afetar as suas prioridades. Veja só, por quê? O Espírito Santo ele vai produzir em você domínio próprio, vai também exercer e desenvolver a pureza espiritual, o amor pela verdade, a obediência à palavra. Então, uma pessoa pode ter emoção religiosa e ainda viver carnalmente. Não é isso que nós temos visto? Quantas pessoas não estão aí, famosos, confessando que são de Jesus e cantando a música do mundo, vivendo o carnaval do mundo? Ah, mas eu sou crente por dentro. Querido, você tem apenas sabor de crente. Não é crente. Pense nisso. Então, a pessoa pode ter emoções religiosas, mas ainda viver carnalmente, quando não tem a presença do Espírito. Jesus disse, pelos seus frutos conhecereis a árvore. Claro que ele estava falando aqui no sentido negativo de algumas outras coisas, mas nós podemos aplicar isso aqui tranquilamente. Porque quais são os frutos que o Espírito produz? O apóstolo Paulo, ele fala sobre o fruto do Espírito aos Gálatas. Muitos procuram sinais externos da evidência da plenitude do Espírito. Mas a principal evidência, ela vai estar no fruto do Espírito. E quais são
esses frutos, ou qual é esse fruto que Gálatas 5, 22, 23 fala? Mas o fruto do Espírito é amor, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio. Observe, o texto fala de caráter transformado. Ele mostra aqui que ser cheio do Espírito produz amor onde havia ódio, produz paz onde havia ansiedade, produz domínio próprio onde havia impulsividade, produz mansidão onde havia agressividade. Então, o maior milagre do Espírito é transformar o coração humano do coração de pedra para o coração de carne, incliná-lo para gostar das coisas de Deus. E é isso que o Espírito faz, porque ele é o poder, é o próprio Deus agindo. Então, o Espírito Santo tem poder para capacitar o crente. Ele capacita o crente para servir, para evangelizar, para exercer dons espirituais. Jesus declarou: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, conforme está lá em Atos 1:8. Agora, o poder do Espírito, ele não foi dado para autopromoção. O poder do Espírito não foi dado para espetáculo público. O poder do Espírito não foi dado para vaidade espiritual. Ah, porque eu falo muitas línguas, ah, porque eu falo isso, falo aquilo. Quando eu falo, o trovão desce, né? A terra se abala. O Espírito Santo não foi dado para isso apenas. Tem coisas muito mais importantes do que essas visualizações externas. Uma igreja cheia do Espírito é uma igreja que anuncia o Evangelho, que vive em santidade, que ama as pessoas, que manifesta compaixão, que combate o pecado, que permanece firme na verdade, sabendo que a palavra de Deus é a verdade. Mas tem coisas que impedem que a plenitude do Espírito se manifeste na vida da pessoa. Porque a Bíblia mostra atitudes que enfraquecem a vida espiritual. Por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 4, versículo 30, ele diz: não entristeçais o Espírito Santo. E como isso acontece? Através de um pecado contínuo. Aquele pecado guardado que você acha que é uma bobagem, mas ele é um pecado. Aquela desobediência resistente que você tem. Aquela dureza do coração, de não querer se submeter à vontade de Deus. Tudo isso vai apagando o Espírito. E ele diz em Tessalonicenses capítulo 5, versículo 19, na primeira carta: não apagueis o Espírito. E isso acontece quando resistimos à direção de Deus. Isso acontece quando desprezamos a verdade, quando vivemos na carnalidade. Estevão diz uma coisa muito interessante lá em Atos 7, 21 ou 51. Ele diz assim: vós sempre resistis ao Espírito Santo. Coração endurecido, ele sempre vai resistir ao Espírito Santo. Um coração endurecido, ele vai sempre criticar quem abre o olho, quem lhe ajuda, quem lhe esclarece. Quantos hates vão surgir porque eu estou falando dessas verdades? Então, a diferença entre ter emoção e ter plenitude. Nem toda emoção religiosa vem do Espírito Santo. Uma pessoa pode chorar no culto, mas isso não é Espírito Santo. Ela pode sentir o entusiasmo momentâneo, mas isso não é o Espírito Santo.
ela pode emocionar-se ao ouvir uma música, mas isso também não é o Espírito Santo. Olha, viver sob o domínio do Espírito Santo vai muito além de momentos. Muito além de momentos. A plenitude verdadeira, ela produz uma transformação contínua, ela produz perseverança, santidade, amor por Deus e fidelidade bíblica. Experiências emocionais podem até ser legítimas, mas não substitui a obediência. O Espírito Santo, ele sempre vai estar do nosso lado na batalha espiritual contra a carne. Porque o cristão vive uma batalha interior. Paulo escreveu: a carne luta contra o Espírito. A carne representa desejos pecaminosos, egoísmo, rebeldia, natureza caída. Ser cheio do Espírito Santo, ele significa enfraquecer as influências da carne e dar lugar ao Espírito. Com vigilância, com oração, com disciplina espiritual, com renúncia de muitas coisas que nós sabemos que não agrada a Deus. Quanto mais alimentamos a carne, mais fraco espiritualmente nos tornamos. Quanto mais alimentamos o Espírito, mais sensíveis ficamos à voz de Deus. Agora, como eu posso fazer isso? Como eu posso buscar essa plenitude? O caminho já foi dito aqui. Oração, leitura da palavra, adoração. Confesse os seus pecados, obedeça à voz de Deus, fuja da carnalidade, desenvolva uma sede espiritual. Jesus disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Então, amados, ser cheio do Espírito Santo não é um privilégio de líderes, de pastores, de pessoas mais espirituais. É um chamado para todo cristão autêntico. A plenitude do Espírito não consiste apenas em manifestações exteriores, mas em uma vida transformada pela presença de Deus. O Espírito Santo ilumina a mente, fortalece o coração, produz santidade, gera discernimento, capacita para servir, conduz o crente à semelhança de Cristo. O mundo, ele está cheio de pessoas vazias, ansiosas, feridas e confusas. A igreja precisa de homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Pessoas que carregam a presença de Deus no seu caráter, nas suas palavras e nas suas atitudes. Mais do que experiência passageira, Deus deseja formar em nós uma vida contínua de comunhão e redenção. A grande pergunta não é quanto do Espírito eu tenho, mas quanto da minha vida o Espírito Santo possui. Se esse podcast de hoje te ajudou de alguma forma, eu peço a você que se inscreva no nosso canal, dê o seu like. E se você precisa aprender ou quer aprender como conhecer mais a Bíblia, como ler e entender os versículos da Bíblia, eu preparei uma cartilha guia de interpretação bíblica. E eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição para que você acesse. Você vai crescer muito, muito na sua fé com esses ensinamentos, porque nós estaremos lidando com a própria palavra de Deus. E eu vou te ensinar como você ser mais eficiente na interpretação da Bíblia. Tá certo? Fica com Deus, nós nos vemos no nosso próximo podcast.